palavra de Deus nos diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então entrará Arão no santuário com isto, um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, e o purificará, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Amém. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós te adoramos, ó Deus, pela preciosidade da Tua lei, da Tua palavra, que tem falado e tem ministrado aos nossos corações. E neste momento, Senhor, nós suplicamos a Ti que Tu continues falando, que Tu continues ministrando
às nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, à luz desse texto, um tanto quanto longo, que nós lemos aqui da Palavra de Deus, nós queremos ministrar nesta noite sobre o Evangelho nas páginas do livro de Levítico. A pergunta que eu fiz aqui no início foi proposital, e já com a intenção de aquecer a nossa mente e pensarmos no quanto nós temos ou não meditado no livro de Levítico. É bem provável que o livro de Levítico talvez seja um dos livros menos lidos de toda a Bíblia pelos cristãos. É interessante pensar que o jovem judeu, ele lê o livro de Levítico, ou o livro de Levítico é um dos primeiros que ele lê quando ele começa a frequentar a sinagoga. Esse livro contém várias leis, rituais, cerimônias, que podem tornar a sua leitura um tanto quanto desinteressante para o cristão contemporâneo. Existem aqui alguns textos que nós, quem sabe, já estamos familiarizados com eles e que são apresentados no Novo Testamento e que talvez ou nós já nos esquecemos ou nem temos conhecimento que esses textos provêm do livro de Levítico. Se você pensar, por exemplo, em amarás o teu próximo como a ti mesmo, vemos muito isso no Novo Testamento. É citado em Levítico, Levítico 19. Sede santos, porque eu sou santo. Adivinha só? Levítico 11, Levítico 19. Há algumas particularidades sobre o livro de Levítico. A conhecidíssima expressão, que você com certeza já ouviu, bode expiatório, vem daqui, Levítico 16. Mas esse capítulo, além de trazer algumas particularidades para nós, tem algo mais essencial, tem algo mais profundo, tem algo mais tremendo para falar conosco. Esse capítulo, ele trata de um dos eventos mais importantes no judaísmo, o dia do Yom Kippur, ou conhecido como o dia do perdão. A Páscoa, no calendário judeu, é a data mais importante. Já o dia do Yom Kippur é o dia mais solene para todos os judeus até o dia de hoje. Nesse dia, o povo afligia sua alma com jejuns diante de Deus, buscando em Deus o perdão dos seus pecados. E o capítulo 16 é por demais singular, é por demais especial no livro de Levítico, porque ele se encontra no centro, não propriamente do centro dos capítulos, mas o seu ensino é o ensino central que deve falar ao nosso coração. Do 1 ao 15, há vários sacrifícios. Do capítulo 17 em diante, há várias regulamentações sobre a pureza e como viver uma vida pura. E aqui, justamente no capítulo 16, nós temos um dos rituais mais bem elaborados do livro de Levítico. E a mensagem central desse texto é nada mais, nada menos que a própria mensagem do Evangelho, que nós já temos ouvido aqui no decorrer da liturgia, no decorrer dos cânticos, dos hinos cantados, e que agora deseja ministrar ao nosso coração. Certo comentarista bíblico, comentando e falando acerca do capítulo 16 de Levítico, ele disse o seguinte: os rituais que aconteciam no dia da expiação providenciavam uma explicação por meio de imagens em movimento daquilo que aconteceu diante dos olhos de Deus quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Olha que coisa extraordinária, olha que coisa tremenda. Esse capítulo, ele narra, ele descreve para nós essas cenas em movimento daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É como se ele fosse um trailer, ou quem sabe um teaser, para apresentar-nos aquilo que o Senhor está fazendo e já fez nas nossas vidas. Tudo que acontece no capítulo 16, nós veremos cumprido na cruz do Calvário em Jesus. Tudo que aprendemos aqui em Levítico 16 tem um significado direto e especial para as nossas vidas e para a nossa fé. E para que nós entendamos e extraímos essas lições para as nossas vidas, nós vamos dividir aqui a nossa exposição em 3 partes. Na primeira, nós vamos fazer uma descrição do ritual. Na segunda, nós vamos vamos falar do significado do ritual. E na terceira e última parte, nós vamos falar do cumprimento desse ritual na pessoa do Senhor Jesus. Então vamos lá. Primeira parte,
a descrição do ritual. O texto que nós lemos, ele era um pouquinho maior, eu o encurtei um pouco. Na verdade, era do primeiro versículo até o versículo 28, mas aqui até o 22 já basta para que nós tenhamos uma ideia geral, uma compreensão daquilo que está sendo transmitido. A descrição do ritual está aqui do versículo 1 até o versículo 22. Aqui está descrito tudo o que aconteceria naquele dia, o dia do perdão, o dia da expiação. Nos primeiros versículos, versículos 1 e 2, você encontra o contexto. Qual é o contexto, qual é a ocasião em que Deus institui este ritual, institui esse preceito, esse mandamento para o povo de Deus? A ocasião é logo depois da morte dos filhos de Arão. Se você voltar um pouquinho, depois na sua casa, lá no capítulo 10, você vai encontrar ali o relato da morte dos filhos de Arão. Eles apresentaram fogo estranho diante do Senhor. Eles não agradaram ao Senhor, e o Senhor os consumiu, e eles caíram mortos. E todas as pessoas ali em volta, todos aqueles que tomaram conhecimento disso, ficaram por demais temerosas. E por causa disso, Deus vai trazer algumas orientações para instituir esse ritual. E a primeira orientação que ele vai dizer é, olha, o sacerdote não poderia entrar quando quisesse no santuário. Como se ele estivesse dizendo, olha, vocês estão vendo o que aconteceu com os filhos de Arão. O sacerdote diga a Arão para que ele não entre, porque se ele entrar a qualquer momento, de qualquer forma, inadvertidamente, ele vai morrer. Ele vai cair morto aos meus pés. Então, esse é o contexto. E Deus vai dizer, vai instituir que ele deveria entrar apenas uma vez por ano. Uma vez no ano ele entraria. Segundo, a preparação está aqui dos versículos 3 até os versículos 5. Arão deveria tomar um novilho, deveria tomar um cordeiro e 2 bodes. O novilho, podemos até perguntar, mas por que um novilho? Por que ele deveria apresentar um novilho por ele e pela sua casa? Por que ele deveria apresentar esse bezerro? Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vamos ver que lá atrás, quando Moisés sobe para receber as instruções de Deus, as tábuas da lei de Deus, o que é que Arão e o povo faz? Eles fazem um bezerro de ouro. E agora Deus está dizendo assim, você vai tomar um novilho, vai tomar um bezerro por você e pela sua casa. Não um bezerro de ouro feito por mãos humanas, instrumento de pecado e de idolatria, mas algo que eu estarei provendo, um bezerro de verdade, criado por mim, para que você possa apresentá-lo como substituto, para que o sangue dele possa ser vertido e o pecado seu e da sua casa possa ser expiado. Nós vamos ver também no versículo 4, as vestes de Arão. Veja que Deus manda que ele se vista de uma túnica, de calça, cinta, mitra, tudo de linho. E essas roupas, se nós nos lembrarmos da história bíblica, não são aquelas roupas tão pomposas como a que o sacerdote deveria ter, como descrito lá em Êxodo 39. Estofo azul, lâmina de ouro na testa, não. Agora aqui as vestes são simples. Essas vestes são as vestimentas que seriam usadas por um escravo, as vestimentas que normalmente o escravo usaria, roupas brancas e simples. E é interessante nós pensarmos que quando o sumo sacerdote se apresentava diante do povo, representando a Deus, ele se apresentava com essas roupas todas pomposas. Ele se apresentava diante do povo com essa roupa majestosa, gloriosa, porque ele estava representando o Rei dos Reis diante do povo. Mas agora, quando ele vai se apresentar diante de Deus, e agora representando o povo, ele vai com vestes de servo, com vestes de alguém que está ali para servir, está ali para se colocar debaixo, em submissão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele entrava, representando então o povo diante de Deus, ele entrava desta maneira. E se nós olharmos para a história bíblica, esse tipo de roupa que ele está aqui usando para representar o povo diante de Deus, essa roupa de linho, essa roupa simples, é a mesma roupa que aquela multidão lá de Apocalipse vai se apresentar diante do Senhor, tendo as suas vestes purificadas, lavadas, e se apresentando diante do Senhor para adorá-lo pelos séculos dos séculos. Multidão na qual todos aqueles que creem no Senhor estará ali também no meio. Mas nós vamos adiante, vemos que dos versículos 6 a 10, nós temos ali um resumo do dia,
um índice, um conteúdo de tudo aquilo que estaria acontecendo naquele grande dia, o dia da expiação. Dos versículos 11 a 22, nós vemos agora a descrição dos principais atos do dia. Os sacrifícios, o novilho por Arão, o bode pelo povo, o outro bode que seria enviado ao deserto. E quando nós chegamos aqui dos versos 23 até o 28, o texto que nós não lemos está aqui descrevendo a limpeza final. Arão tomaria banho, ele mudaria suas roupas, ele lavaria tudo, e até aquela pessoa designada para levar o bode emissário até o deserto. Essa pessoa também tomaria banho, se limparia, se purificaria de tudo. E tudo o que aconteceria no centro do acampamento dos judeus, no tabernáculo, no santuário, estaria ali, bem diante do povo de Deus. Esse santuário, já ouvimos que ele se divide em duas partes. Ele tinha duas partes. A primeira era o santo lugar. No santo lugar ficavam os pães asmos, o candelabro, o incenso aromático, cujo aroma subia até a presença de Deus. E tinha ali uma divisão por uma cortina, e logo depois da cortina estava a segunda parte, que era o Santo dos Santos. E é aqui que o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, poderia entrar somente uma vez por ano. Lá no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, estava a tampa da arca, que era chamada de propiciatório, e essa palavra propiciatório, ela pode ser traduzida, alguns têm traduzido ela como tampa-pecado, porque era ali que era apresentado diante de Deus, era ali que Deus se manifestava, e era preciso. Nós vamos ver no versículo 2, Deus diz que é ali que ele apareceria na nuvem sobre o propiciatório, e era preciso que ele acendesse o incenso, para que a fumaça impedisse a Arão de olhar diretamente para o propiciatório e tentar ver a glória de Deus e morrer. Se ele visse a Deus ali, ele cairia morto e fulminado. Então precisava acender, a fumaça subia, e a fumaça tampava, e Deus se manifestava, e ele não via Deus, porque se ele visse a Deus, ele morreria. E essa cerimônia também tinha duas partes. Uma era realizada dentro do santuário, dentro do tabernáculo, e a outra era realizada fora. Dentro, o sacrifício do novilho que Arão fazia por si e pela sua família, e ele deveria aspergir 7 vezes sobre o propiciatório, a grande tampa, a tampa-pecados. É ali que ele aspergiria 7 vezes com o dedo o sangue derramado do novilho. 7, porque remete ao número da perfeição, ao número de Deus. E ele deveria fazê-lo para purificar, para purificação. Fora, ele sairia também, ainda dentro, ele sairia, traria o bode, o imolaria pelo sacrifício pelo pecado, e também aspergiria 7 vezes no propiciatório para a purificação dos pecados de toda a congregação. E agora a parte fora. Fora, quando ele saía, o sumo sacerdote, ele saía diante do povo para comprovar que Deus aceitara o sacrifício. E como é que o povo sabia que tinha aceitado? Porque ele estava vivo. Porque se Deus não tivesse aceito o sacrifício, ele não sairia para contar a história. Ele teria morrido ali como seus filhos diante do Senhor. E agora, para que o povo veja o que está acontecendo, após imolar o primeiro bode, ele vai tomar o segundo bode, que é o chamado bode emissário. E ele vai com as 2 mãos, impondo as 2 mãos sobre a cabeça do bode, ele vai confessar toda a sorte de pecados, de iniquidade, de transgressões de todo o povo de Deus sobre o bode emissário. As 2 mãos aqui seria sinal de ênfase, e ali ele confessaria o pecado de toda a congregação. Chama a atenção para o versículo 21, quando nós vemos aqui 3 expressões que são usadas para pecados, e nós vamos tratar delas logo mais: iniquidades, transgressões e pecados. E então, esse bode seria levado e seria enviado para a terra solitária, sem possibilidade de retornar. Alguns comentaristas dizem que é provável que, em algumas ocasiões, esse bode seria até arremessado de um precipício para que não voltasse. Ou seja, aquele bode que levou os pecados de todo o povo é jogado para longe para que ele não mais volte. E o restante desses animais, dos holocaustos e tudo mais, os excrementos, seriam todos queimados. Essa é a primeira parte, onde nós descrevemos aqui o ritual que foi instituído por Deus. Agora, na segunda parte, vamos falar então sobre o significado do ritual. O significado tinha como finalidade mostrar a nossa pecaminosidade,
a nossa incapacidade de chegar até Deus e a nossa necessidade de perdão e de expiação. Podemos falar aqui de duas dimensões com relação ao pecado e outras duas dimensões com relação à presença de Deus. Interessante nós pensarmos em termos de pecado, que na Bíblia o pecado sempre se apresenta de maneiras diferentes. Na nossa vida o pecado sempre se apresenta de maneiras distintas. Pode ser que aquilo que se apresente como pecado, como tentação para mim, não seja a mesma coisa para você. E o contrário também é verdadeiro. Mas, no entanto, pecado é impureza. Pecado nos separa de Deus. E pecado é uma sujeira que precisa ser limpa. O pecado é essa impureza que precisa ser purificada. Veja que nos versículo 16, a parte A, a palavra está dizendo assim: fará expiação pelo santuário, por causa do quê? Por causa das impurezas dos filhos de Israel. Pecado é uma sujeira que precisa ser purificada. Ainda no versículo 19, ele vai dizer 7 vezes sobre o altar. Para quê? Aspergir 7 vezes o sangue sobre o altar para purificar, para purificação. O pecado é uma impureza tóxica que pode matar uma pessoa. O sangue do primeiro bode era para purificação, era para purificar tudo que estivesse contaminado pelo pecado. A simples presença do povo de Deus, a simples presença da congregação ao redor do tabernáculo, já era elemento contaminador para o culto que se poderia prestar a Deus mais tarde. O pecado, meus irmãos, é uma sujeira que nos faz mal vistos aos olhos de Deus e nos envergonha. O pecado traz vergonha. E nós ficamos envergonhados e devemos ficar envergonhados diante de Deus por causa do pecado. Mas há ainda uma segunda dimensão do pecado, que vai nos dizer que o pecado é um fardo que necessita ser carregado. Você vai ver que Arão ele vai impor as mãos sobre o bode emissário para que ele levasse. O pecado é um fardo que precisa ser levado. E o segundo bode levaria os pecados do povo. A ideia aqui é de um peso, de um fardo a ser carregado. E quando eu penso nisso, eu me lembro de um livro que eu li na infância, aqui na igreja, e por acaso ainda era ilustrado. Você já deve ter lido esse livro, né? O Peregrino, de John Bunyan. Aqui tinha um ilustrado, faltavam algumas páginas, mas tinha uma página ilustrada que chamava muito a minha atenção, que era quando o peregrino se apresentava diante da cruz, e ele ia diante da cruz com um fardo nas costas. E quando ele chegava diante da cruz, o fardo caía das suas costas e rolava para o chamado abismo do esquecimento. E é isso que acontece quando nós estamos diante da cruz do Calvário. Esse fardo pesadíssimo chamado pecado, ele é removido, ele é levado para que nós sejamos livres. O pecado nos cansa, o pecado rouba o vigor, o pecado nos faz sentir desanimados, sem ânimo para continuar a jornada. Deus, por sua vez, providencia o substituto para lidarmos com essas duas dimensões do pecado. Louvado seja Deus! No santuário, Deus estaria sobre o propiciatório, e ao aspergir o sangue sobre o propiciatório, Deus estaria aceitando o sacrifício, e Deus estaria perdoando o seu povo. O sangue aspergido tipifica a oferta que torna Deus favorável a nós, a cada um de nós, para remover a vergonha e tirar o fardo do pecado dos nossos ombros. Mas há duas últimas dimensões que nós falamos, que é da presença de Deus. Duas coisas podemos falar sobre a presença de Deus. A primeira é que a presença de Deus é algo que todos nós ansiamos desfrutar. Você anseia pela presença de Deus? Como nós ansiamos pela presença do Senhor? Como o ser humano natural anseia pela presença de Deus, mesmo que ele não reconheça isso? A presença de Deus é algo que nós ansiamos. Mas nós não podemos desfrutar, porque Deus é santo e nós somos pecadores. Nós necessitamos de um mediador, de um sumo sacerdote que possa entrar no Santo dos Santos por nós, que possa interceder junto a Deus, que possa nos representar na presença do Senhor. Se nós entrarmos na presença de Deus indevidamente, seremos consumidos. O próprio sumo sacerdote, se ele não entrasse da maneira devida, ele seria consumido na presença de Deus. A presença de Deus é algo que nós desejamos.
mas não é algo que eu e você podemos obter por nós mesmos, porque somos pecadores. Segundo lugar, segunda dimensão da presença de Deus, é que a presença de Deus é algo que Ele próprio deseja nos conceder. Mas porque Deus deseja nos conceder e por causa da nossa pecaminosidade, nós não podemos desfrutar da presença de Deus. O pecado nos separa de Deus, o pecado é a nossa impureza, o pecado é o nosso fardo, o pecado é a nossa imperfeição. O pecado se manifesta de maneiras diferentes, como falamos há pouco, no versículo 21. A palavra traz iniquidades, transgressões e fala de pecados. Iniquidades é tudo aquilo que nós planejamos fazer. Muitas vezes estamos diante de situações e a nossa mente pecaminosa pode começar ali a elocubrar, a começar a planejar algo que não está de acordo com Deus. Isso é iniquidade. Transgressões, quebrar uma regra, um preceito, de modo geral, atentar contra a lei de Deus. Pecados, está relacionado ao nosso modo natural, caído e contrário a Deus. E essa é a nossa situação. E é para isso que esse ritual foi instituído por Deus, porque ele tem esse significado para as nossas vidas. Mas, por fim, em último lugar, a terceira e última parte, eu quero falar sobre o cumprimento desse ritual em Jesus. Se até então, se parássemos por aqui no segundo ponto, seria uma total desesperança. Mas a terceira parte vai nos falar da esperança que há para mim e para você. É a esperança para todo pecador que é arrependido se achega diante do Senhor. O cumprimento do ritual em Jesus. Meus irmãos, tudo aquilo que nós relatamos aqui, de uma maneira até rápida, porque são muitos detalhes, tudo aquilo que nós lemos aqui em Levítico 16, tudo o que aconteceria no dia da expiação era imperfeito. O sacerdote era imperfeito, por isso ele precisava apresentar uma novilha por ele mesmo. O ritual era imperfeito, o sacrifício era imperfeito, por isso precisava se repetir todos os anos. Arão entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas no outro ano ele tinha que entrar de novo, e tem muitos até hoje entrando de novo, todo ano, porque o sacrifício, o ritual é imperfeito. E o fato dessa imperfeição nos mostra que todo aquele povo, e nós também estamos inclusos nesse povo, todos nós necessitamos de um sacrifício perfeito, necessitamos de um cordeiro perfeito, nós necessitamos de um sacerdote perfeito, nós necessitamos de uma expiação perfeita. E quando você começa a olhar para a palavra de Deus, e especificamente você vai lá para o livro de Hebreus, você começa a entender, lá nos capítulos 9 e 10, depois você pode ler em casa, os capítulos 9 e 10 são os melhores, ou é o melhor comentário acerca de Levítico 16. Aliás, a carta aos Hebreus é o melhor comentário bíblico do livro de Levítico, porque é lá que você começa a entender que esta necessidade de um sacrifício perfeito, de um mediador perfeito, de um sumo sacerdote perfeito, foi plenamente satisfeito na pessoa de Jesus. Jesus é o sacrifício perfeito, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, ele não teve que oferecer sacrifício por ele mesmo, porque ele é santo, ele não ofereceu sangue de animais, mas ele adentrou o santo dos santos com o seu próprio sangue, oferecendo a si mesmo. O seu sacrifício foi perfeito e não precisa ser repetido, ele é cabal, ele é suficiente. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito estava sendo apresentado. Ele não entrou mais tarde no Santo dos Santos, no tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou rasgando os céus na presença de Deus. Ele não foi vencido pela morte, mas ele venceu a morte em Jesus. Todos os crentes, se você crê no Senhor, se você já se entregou a Jesus, se você já o confessou como seu Senhor e como seu Salvador, você tem livre acesso à presença de Deus. E nós podemos glorificar ao Senhor, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Aquilo que fazia separação entre nós e o Senhor, não mais nos separa do Senhor, se nós estivermos na pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para o livro do Apocalipse, no Apocalipse 4, se você é como eu e começa a pensar algumas coisas enquanto você está lendo, você começa a imaginar toda aquela descrição ao redor do trono,
24 anciãos, anjos, mar de vidro, tochas, fogo, candelabros, tantas e tantas imagens e figuras. E diante de toda essa descrição, nós podemos pensar: quem poderá romper todas essas barreiras e chegar até o trono? Ninguém pode. Eu não posso, você não pode, nós não podemos, porque nós somos pecadores. Mas quando você vai lá para o capítulo 5 de Apocalipse, você vai ver que o nosso perfeito sumo sacerdote, ele já está sentado no trono. E quando se pergunta quem é digno de abrir o livro, é ele quem toma o livro nas mãos e o abre, porque ele o conquistou pelo seu sacrifício por nós na cruz do Calvário. E é esse sacrifício, é essa presença de Jesus conosco que nos assegura livre acesso ao nosso Deus e Pai. Por meio do seu sangue, ele estabeleceu um novo e vivo caminho. Nós temos livre acesso e podemos desfrutar livremente da presença de Deus. Em Jesus, Deus habita conosco. Ele nos deu o seu Espírito para que habite em nós. O problema do pecado, da vergonha e do fardo do pecado, o problema de não termos livre acesso à presença de Deus, esses dois problemas foram totalmente resolvidos na cruz de Cristo. Somos livres, meus irmãos, livres de todo fardo, livres, em Jesus temos livre acesso à presença de Deus e podemos adorar a Deus livremente. Concluindo, o Evangelho no livro de Levítico. Nós vimos a descrição desse ritual, nós vimos o significado do ritual e nós vimos o cumprimento do ritual em Jesus. E a grande pergunta que eu e você podemos fazer: o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver comigo e com você? Ao meditar nessas verdades, meus irmãos, nós somos estimulados a agradecer. Primeiro, agradecer a Deus pela dádiva do seu Filho Jesus, que não apenas proporcionou o ritual perfeito, nos proporcionou um sumo sacerdote perfeito, nos deu um cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. E nós precisamos ser gratos ao Senhor pela salvação que nós temos em Cristo. Segundo, nós precisamos ser gratos ao Senhor pelo livre acesso à presença de Deus. Não importa se você está na igreja, ou se você está em casa, se você está em viagem de trabalho, se você está no trabalho, não importa onde você esteja, você pode se voltar para o Pai Celeste. Às vezes até caindo em si, e dizendo: Senhor, em nome de Jesus, e você tem acesso à presença de Deus. Que nós, meus irmãos, sejamos gratos ao Senhor, pela magnificente presença do Senhor conosco. Que nós, meus irmãos, ainda sejamos gratos pelo perdão dos nossos pecados. Havia uma vergonha, havia uma sujeira, há um peso, muitas vezes, que nós carregamos em nossos ombros. Mas assim como o peregrino se aproxima da cruz e esse fardo cai, essa sujeira é lavada, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos nossas vidas purificadas, tornamos-nos mais alvos do que a neve, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nós precisamos agradecer ao Senhor. Por fim, se porventura você ainda não desfruta do livre acesso à presença de Deus, que você não perca tempo, mas nessa noite você venha até Jesus, que você creia no Cordeiro de Deus, e em seu sacrifício que tira o pecado do mundo, e você possa se voltar para o Senhor. Essa salvação, esta mensagem está à disposição de todo aquele que crê. O Evangelho é inclusivo. Ele diz: olha, Jesus, ele salva todo o que crê. Creu. Deus vai lhe dar a fé por meio da palavra para que você creia, mas você creu, você vai ser salvo. Vai ter seus pecados perdoados, vai ter livre acesso à presença de Deus, porque é isso que o Senhor faz por nós. Ah, meus irmãos, que nós valorizemos e que nós desfrutemos dessa bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar? Fiquemos todos em pé. Pai bendito, Deus santo, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados ao Teu nome. Nós nos dobramos diante de Ti, nos dobramos diante da grandiosidade da Tua palavra,
da grandiosidade dessa mensagem gloriosa que tem nos arrancado das trevas e trazido para a Tua maravilhosa luz, chamada Evangelho. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Dá, ó Deus, que esta semente possa cair continuamente em solo fértil e possa frutificar, ó Deus, na vida dos salvos, conduzindo-nos a uma vida de zelo, a uma vida de gratidão, a uma vida de serviço, a uma vida que glorifica o Teu nome, reconhecendo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário em Jesus. Que caia também no coração dos incrédulos, aqueles que ainda não creram, para que possam se arrepender dos seus pecados e possam ter livre acesso à presença de Deus, sendo transformados pelo poder do Senhor. Ó Deus, nós clamamos a Ti pela Tua igreja nesta noite. Clamamos a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Deus. Visita-nos, ó Deus, nesses dias com salvação. Visita-nos, ó Deus, nesses dias com transformação de vida. Visita-nos, ó Deus, nesses dias com um genuíno avivamento, onde nosso coração possa estar engajado, possa estar comprometido com o Senhor. E, ó Deus, que nós entendamos esse perdão glorioso que o Senhor nos concedeu por meio de Jesus nas nossas vidas. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos, livra-nos de todo mal e dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada por Ti, onde a bênção maior seja o reconhecimento do livre acesso à Tua presença, do remover desse fardo chamado pecado e da gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sede em paz, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão, o poder do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.